tema que ajuda a fazer uma reflexão crítica sobre essa questão da violência e dos conflitos. Eu gostaria de esclarecer que cheguei a esse tema fazendo pesquisa sobre movimentos sociais na região amazônica, na chamada Amazônia Legal, os conflitos fundiários gravíssimos dos anos 70 e 80, ainda é um problema persistente, mas fui notando que no bojo dos movimentos chamados movimentos sociais, que não eram propriamente movimentos sociais organizados, mas que podiam ser compreendidos à luz de uma teoria dos movimentos sociais, eu fui percebendo que havia modalidades de violência embutidas que não eram propriamente características dos chamados movimentos sociais. E foi aí que eu comecei a fazer uma demorada e descomprometida pesquisa sobre linchamentos no Brasil. Faz já mais de 20 anos que eu estou fazendo esse levantamento. Organizei um grande banco de dados com 2.000 linchamentos fichados e mais 4.000 analisados e ainda não fichados, estão sendo trabalhados. Eu acabei de escrever um livro que deve sair, está pronto, né, que deve sair agora nesse mês de dezembro, ao começo do ano, sobre linchamentos. Isso tem a ver com o fato, essa preocupação acabou me revelando, enfim, que o Brasil é o país que mais lincha no mundo. Que eu fiz levantamentos comparativos e tudo mais, e nós temos hoje, tínhamos há um ano atrás, 4 linchamentos ou tentativas de linchamento por semana. Esse número começou a aumentar nos últimos 12 meses e hoje eu me arrisco a dizer que nós temos praticamente um linchamento ou tentativa por dia. Nos últimos 60 anos, de 1 milhão a 1,5 milhão de brasileiros participou de linchamentos. Os linchamentos vêm aumentando na violência, na frequência e no significado que eles têm, que é uma desconfiança cada vez maior em relação às instituições. O linchamento é produto da falta da mediação institucional na solução dos problemas de injustiça. Por isso eu estou falando aqui em violência reversa do linchamento. Ou seja, o linchamento não pode, eu discordo dos pesquisadores que tratam o linchamento como uma modalidade de violência num elenco de violências possíveis. Não, o linchamento não se enquadra nessas definições correntes de violência. O linchamento é uma contra-violência. É uma violência que tem por finalidade que expressa, digamos assim, o suposto ponto de vista da vítima de alguém que acaba sendo linchado. É uma questão complicada, eu espero expor aqui pelo menos as ideias essenciais de como eu trabalho o tema e como ele pode ser trabalhado, e começo com uma referência ao fato de que está cada vez mais difícil tratar certos temas sociológicos porque eles são invadidos por uma definição de senso comum que circula na mídia, circula nas conversas de botequim, que foram vulgarizados. É como a noção de complexo de inferioridade. Quando nós éramos crianças, todo mundo falava em complexo de inferioridade. O fulano fazia, isso é complexo de inferioridade. Nossa, você está com complexo de inferioridade. Mas ninguém sabia o que era complexo de inferioridade, só os especialistas. Mas ninguém ouvia mais os especialistas, todo mundo tinha um palpite sobre complexo de inferioridade. A gente liga a televisão, ainda tem desses famosos eruditos apresentadores de programas da TV, como nós conhecemos, todos se metem a fazer alguma consideração muito profissional, vamos dizer assim, sobre complexo de inferioridade. Uma das palavras banalizadas nesses últimos 50 anos é a palavra violência. Quando eu era menino, violência, eu nunca ouvi falar em violência, para falar honestamente. Eu fui ouvir falar em violência já adulto. E hoje eu ouço falar em violência não só todo dia, mas várias vezes por dia. Tudo é violência, certo? Desde fazer xixi até dar uma palmada na criança. Violência.
O que me causa espanto, porque por esse caminho minha mãe tinha que ir para a cadeia, porque ela não só batia nos filhos, e não era o prosaico e tradicional cinto, né? Era o rabo de tatu, que é um relho para bater em cavalo bravo, cavalo que não foi amansado ainda, feito de couro cru, trançado, duríssimo, com uma argola de metal. Dependendo do crime do jovem filho, ela batia com a tala ou batia com o cabo. Então tinha até uma hierarquia desse tipo. E havia uma outra coisa interessante: menino apanhava com cinto, menina apanhava de chinelo, né? Ou com a mão. E quem batia na menina era a mãe, nunca o pai. Quem batia no menino era a mãe e o pai. Isso é muito injusto, né? E é como aquela coisa dos 10 mandamentos. Nunca ninguém discutiu a tremenda injustiça dos 10 mandamentos. Está lá: não cobiçarás a mulher do próximo. Mas não tem: não cobiçarás o homem da próxima. Então tá unilateral esse negócio. Houve sobretudo depois do final da ditadura, uma espécie de alargamento da definição dos crimes na sociedade brasileira. Hoje todo mundo entende de crime. E a palavra violência se expande, o seu uso se expande em função de uma maior consciência do que é de fato a violência. Claro que o que os pais faziam quando eu fui criança, os pais de hoje não podem fazer, né? Aquela história da minha professora do curso primário, de dar reguada na mão em função de eu errar a tabuada que tinha que ser decorada, e os meus colegas também erravam, se fizer hoje, vai para cadeia, não é isso? No mínimo, né? Repreender alguém dá processo, repreender, não precisa ir muito longe, né? Na semana passada, na minha universidade, um professor, um excelente professor de antropologia, recomendou aos alunos da pós-graduação a leitura de Gilberto Freire, Casagrande Senzala. Imediatamente uma aluna reagiu e exigiu que o livro fosse retirado da bibliografia, porque Gilberto Freire, dizia ela, era racista. E o professor disse que não, sua atitude é uma atitude preconceituosa. Bastou já um abaixo-assinado circulando pedindo o descredenciamento do professor por esse ato violento que é indicar Gilberto Freire para a bibliografia de antropologia. Enfim, estamos indo, digamos que longe demais na definição de violência. Violência virou uma espécie de protoconceito. E o problema com a universidade, os pesquisadores da nossa área, é que nós acabamos sendo vítimas dessa definição preliminar do que é violência. Nós já não podemos fazer pesquisa sobre temas que entram no capítulo da violência se nós não fizermos alguma concessão a esse senso comum desinformado e tendencioso, né? Há um outro vocabulário do qual eu já tratei num livro, uma outra palavra, que é a palavra exclusão social. Também virou moda mais ou menos na mesma época da popularização de violência. E tudo virou exclusão social. Tudo é exclusão social. As pessoas não sabem bem o que é exclusão social, mas todos dizem: não, aquele é um excluído, já virou um substantivo, é um excluído, né? E já há políticas públicas de inclusão. Acontece o seguinte: numa sociedade como essa, sociedade capitalista, por exemplo, não existe exclusão social. Não pode haver exclusão social. Todos têm que estar de algum modo incluídos. Começar pelo fato de que todas as relações sociais, em algum grau, são mediadas pelo dinheiro. E mesmo o mendigo que pede esmola na rua para poder comer, usa o dinheiro para comprar, e o dinheiro dele tem o mesmo efeito que o capitalista que compra caviar para fazer lá não sei o que na casa dele, com os amigos dele. Portanto, o efeito, quer dizer, o conteúdo material, o valor de uso das coisas, não é o que explica de fato as relações de inclusão e não inclusão. É a mediação, todos estão incluídos, né? Eu me lembro de uma dessas conversas,
perguntando, bom, mas a prostituta está incluída? Porque havia um julgamento, tem muito pessoal da igreja preocupado com isso, porque a inclusão não é só econômica, é moral. Está incluída, né? Eu me lembro de uma vez, na Avenida Ipiranga, em São Paulo, passando na frente do Hotel Hilton, uma prostituta saindo do hotel com uma nota de $100, esfregando naquele lugar a nota de $100 e triunfalmente proclamando a vitória que ela tinha acabado de ter, recebendo $100 de algum gringo idiota que estava hospedado naquele hotel. Quer dizer, ela está perfeitamente incluída. Quer dizer, o problema é que esta sociedade criou formas perversas de inclusão. Então vamos dar um nome às inclusões, não é isso? Quer dizer, há formas perversas de inclusão. Eu acho que ter o que comer à custa da esmola, você está incluído, porém é uma forma perversa de inclusão, porque desfigura, digamos, o direito básico, que é o direito da igualdade substantiva e não da igualdade meramente formal. Portanto, para tratar de um tema como violência em geral, e mais especificamente linchamento, o sociólogo deve, no meu modo de ver, ter o cuidado de fazer não uma sociologia da violência, mas uma sociologia do conhecimento sobre a violência. Cada vez mais a sociologia está sendo desafiada a se tornar uma sociologia do conhecimento, das várias modalidades de conhecimento que são mediadoras das relações sociais, das ações, do comportamento coletivo, dos movimentos sociais, etc, etc. Ninguém entra em nada, ninguém protesta, ninguém comete uma violência, ninguém nada, se não tem uma mediação interpretativa por trás disso. Mesmo quem não está participando de nada tem uma interpretação, e essa interpretação é que acaba preconceituando aquilo que está acontecendo. Então é necessário desbastar, no meu modo de ver, o que eu tenho tentado fazer, desbastar as realidades sociais investigadas, analisando criticamente o conhecimento de senso comum que define essa realidade. Eu penso num autor, dois autores conhecidos, Berger e Luckmann, Construção Social da Realidade, que é uma sociologia do conhecimento de senso comum, mas penso muito no inspirador deles, Alfred Schutz, que escreveu um conjunto importante de trabalhos tratando exatamente deste assunto. As palavras são enganadoras, muitas vezes, né? No Brasil se lincha desde 1585. O primeiro linchamento que se tem notícia ocorreu na Bahia, em 1585. Foi o linchamento de um índio aldeado pelos jesuítas, que escapou do aldeamento e organizou um movimento milenarista. Ele se proclamava Papa, que ele aprendeu com os jesuítas, se proclamava Papa e passou a ter seguidores, não só indígenas, mas também portugueses, não é? Ricos e pobres, e finalmente alguém articulou o linchamento dele. Ele foi brutalmente linchado, foi espancado, arrancaram a língua dele, essa coisa toda, e foi morto. Mas há outros episódios de linchamento. Eu faço um arquivo paralelo de ocorrências anteriores à minha pesquisa, cuja data de referência é o ano de 1945. Há linchamentos em coisas desse tipo. A Guerra dos Emboabas foi iniciada com um linchamento. A palavra ainda não existia. A palavra linchamento vai existir no século XVIII, uma palavra que surge nos Estados Unidos. Não é linchamento de negro por branco, os linchamentos iniciais ocorriam no oeste americano, nas novas localidades, nas novas povoações abertas pelos pioneiros, e basicamente a função do linchamento era enquadrar os adventícios que não seguiam alguma regra moral de conduta, alguma regra que fosse convergente, geralmente de natureza religiosa. E nesse período o linchamento ainda não era o massacre da pessoa. Os massacres vão começar no sul dos Estados Unidos contra os negros. Nesse período o linchamento era cobrir o sujeito de piche,
colar penas de galinha nele e fazer ele desfilar pela rua, sendo espancado, vaiado, apupado, etc., para humilhá-lo e dizer a ele, no fundo, aquela história que está na Alice no País das Maravilhas, quando há uma disputa entre ela e uma lagarta, não me lembro bem qual é a personagem, e a discussão é sobre é o trovão que causa o raio ou é o raio que causa o trovão? A Alice argumentando, aí a lagarta, que era mais sábia que a Alice, diz, não, o problema não é esse, o problema é saber quem manda. Quem manda é que diz se o raio causa o trovão causa o raio, né? Isso na nossa educação não tem muito, né? Quem manda é quem sabe o que é. E lá nos Estados Unidos foi muito isso, eles tinham que saber quem mandava. Com a difusão da palavra linchamento no Brasil a partir do século XIX, a segunda metade do século XIX, e aí claramente o linchamento praticado ou contra negros ou contra brancos que apoiavam a abolição da escravatura ou que abrigavam negros fugidos. A difusão da palavra linchamento criou linchamentos. Isso é um problema muito interessante e muito problemático. Surgiu a palavra, a partir daí as pessoas passaram a linchar, porque a palavra tinha uma carga não só conceitual, mas uma definição de uma prática de reação contra determinadas situações que muita gente passou a executar. Hoje linchamento é tudo. No ano passado, e na verdade não é tecnicamente falando, sociologicamente falando, se falou muito no linchamento dos condenados do mensalão. Não é linchamento, tá certo? A semana passada se falou no linchamento do político português José Sócrates, porque foi preso, né, está sendo acusado de corrupção, e a mídia, certos setores dos jornais em Portugal, difundiram que ele teria sido linchado por aqueles que deram repercussão ao fato. Quer dizer, aí já é escapar completamente dessa história. A questão da violência, na qual se situa o linchamento, e claramente o linchamento vai na direção do que eu vou dizer, é que a sociedade é violenta, né? A sociedade contemporânea é totalmente violenta. Não existe esta coisa imaginária, pseudo-jurídica, de que porque a lei diz que a sociedade deve ser assim assado, que ela é assim assada. Ela não é daquele jeito que a lei diz. A lei tenta botar ordem na desordem, tentar organizar a sociedade do ponto de vista de normas reguladoras a partir da possibilidade de um tribunal isento, neutro, o tertius, possa julgar eventuais divergências quanto ao cumprimento daquilo que foi convencionado na lei, por exemplo, na Constituição. Mas toda a sociedade é atravessada pela violência. O professor que falou aqui na abertura mencionou o fato de que o próprio Marx, né, pensa a sociedade constituída a partir da luta de classes. É verdade que houve muito exagero na leitura da temática da luta de classes na obra de Marx, exagero muito por desinformação, por desconhecimento da obra de Marx, né? Marx tem pelo menos duas teorias da luta de classes e elas não convergem, né? A teoria que está no Capital, em geral as pessoas leram apenas o primeiro tomo ou leram o Manifesto Comunista, que é que eu diria que não é um texto. Ele pode ser marxista, mas ele não é marxiano, né? Marx disse uma vez, a propósito de um texto que alguém apresentou a ele, disse ao genro Paul Lafargue, de quem ele aliás não gostava, disse que, bom, se isso é marxismo, eu não sou marxista, o que é verdade. Marx, desse ponto de vista, não era marxista. Por isso se fala, os sociólogos mais qualificados falam hoje numa sociologia marxiana. A tese das classes sociais no Capital é a tese de três classes sociais fundamentais, que é a burguesia, o proletariado e os proprietários de terra, da classe dos rentistas, os que vivem de renda da terra, portanto que vivem, são alimentados pelo processo de distribuição da mais-valia.
não estão envolvidos diretamente na extração da mais-valia. E lá no 18 Brumário nós temos uma outra definição de classe social, que é mais detalhada, mais sutil, mais próxima, digamos assim, do cotidiano das classes. E com o desenvolvimento da sociedade moderna, as classes sociais, de fato, estão muito longe de ganharem substância na dinâmica da sociedade. Em grande parte porque o conflito, que continua existindo, o conflito se fragmentou. Hoje o conflito está em toda parte. E a gente vê coisas ridículas, quer dizer, alunos lutando, literalmente eles, contra professores na universidade em nome da luta de classes. Acontece que nem eles nem os professores são classe social. Isso é uma coisa, do ponto de vista teórico, que não se sustenta. Ainda agora há pouco, na agitação que envolveu a minha universidade, havia grupos imaginando que estavam repetindo a proeza dos sovietes na Revolução Russa de 1917. Eu diria que passou um bocado de tempo, né? Que a humanidade deve ter aperfeiçoado os seus instrumentos de conflito, de luta e de explicação da própria conduta. Portanto, fica tudo muito artificial. Se nós pensarmos bem, mesmo os outros autores de referência da sociologia estão todo o tempo falando de conflito. Eu penso no Durkheim, que, digamos que é o autor da organicidade, da funcionalidade do social. Na verdade, está falando de conflito quando ele fala em anomia, né? Quando ele fala em anomia, ele está falando de uma sociedade que não consegue se compreender, que não consegue atualizar as suas normas de conduta e que, portanto, aquela parte da população em situação anômica está em conflito com a funcionalidade da sociedade e tem que ser enquadrada. Como é que ela tem que ser enquadrada? Por exemplo, através da educação, que a educa para processos sociais eunômicos, né? Nesse sentido. Eu tenho trabalhado com um autor que eu acho que pode ser uma referência importante para se compreender isso, que é René Girard, um sociólogo francês, filósofo, que hoje vive nos Estados Unidos e que trabalha com a tese da violência fundadora. Os linchamentos se situam para ele nessa perspectiva. A violência cria a sociedade. É a violência que, ao ser desencadeada, em função do desencontro que possa haver entre diferentes pessoas e grupos, estabelece a norma constitutiva da sociedade. Ela pode ser negociada numa boa, como a gente diz, ou pode ser negociada no tapa, como em geral acontece. Os linchamentos se situam nesse âmbito. A sociologia, aliás, só tem sentido como ciência dos desencontros sociais e não das harmonias sociais. A harmonia é uma referência quimérica, ou seja, é o que a sociedade gostaria que acontecesse. Mas o grande tema, os grandes temas da sociologia são os temas justamente dos desencontros sociais, dos conflitos, das tensões, né? Este seminário mesmo está falando de violência e conflito. E o grande conflito, que é o conflito da sociedade contra o indivíduo. O indivíduo, que é uma criação jurídica, vamos dizer assim, ele existe num certo sentido, não no sentido pleno. E o que a sociedade faz todo o tempo é enquadrar os indivíduos na trama societária, é isso. A preocupação com os movimentos sociais que está na origem desse meu trabalho, ela teve, como eu disse, um desdobramento no estudo dos linchamentos, porque me parecia, a partir da observação de muitos anos na região amazônica, que é toda a Amazônia legal, ou seja, 2/3 do território brasileiro, indo da pré-Amazônia maranhense ao Acre e Rondônia, passando por Goiás, o norte de Goiás, hoje Tocantins, pelo Mato Grosso. A pesquisa mostrava que o movimento social era uma categoria do pesquisador. Na verdade, na prática dos grupos locais, o que tinha a substância de um movimento social, não necessariamente a clareza do movimento social, tinha muito mais o chamado comportamento coletivo, aquilo que o Gustave Le Bon havia estudado na França no século XIX, em função da violência da Comune de Paris, que é a multidão como um novo sujeito do processo histórico, a multidão que age
como uma personalidade, é como se fosse um grupo enorme de pessoas juntas agindo numa certa direção formasse uma outra pessoa, que é uma pessoa coletiva. Isso aparecia muito na pesquisa.